Bom dia, how are you? Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem? Passou bem o final de semana? Eu espero que estejam todos bem. Vou desativar os comentários aqui. Mas pessoal, se preparem porque hoje é dia de eu fazer uma live especial. Deixa eu arrumar aqui, ó. Eu não gosto de ficar muito feio aqui o negócio. Ó. Eita vida. Vamos lá. Tá bom, hein? Tá bom. Hoje a minha live é com meu amigo pastor Alessandro Góes. E vocês vão se amarrar demais. Então se prepare aí. Mas antes de eu chamar o Alessandro Góes aqui, quero começar essa segunda-feira já declarando pela tua semana, dizendo que você precisa mudar o seu olhar. Mude os seus olhos. 2 Coríntios 4:14. 4:14. 2 Coríntios 414. Essa é a palavra para você começar a tua semana. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, então se você tem problema com a graça, essa é para você, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Palavra de Paulo para o século 21. Por isso, não desanimamos. Por quê? Porque a graça se multiplica e se torna abundante em ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de glória. Nós temos uma tribulação, o mundo está passando por uma leve e momentânea tribulação, mas isso para nós precisa terminar em peso eterno de glória, não atentando nas coisas que se veem. Uso de máscara, álcool em gel, shopping fechando, 30 milhões de desempregados nos Estados Unidos, não atentando para nada do que se vê, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Essa é a mensagem que eu preciso passar para vocês essa semana. Acabei de terminar de ouvir uma mensagem de um dos pregadores que eu mais respeito, que eu mais admiro, um dos caras que eu mais modelei em toda a minha vida ministerial, chamado Dante Gebel. Dante Gebel é um argentino que enchia os estádios do River e tinha um movimento de jovens com 90 mil jovens. Ele tinha o clássico, era o evento dele. E esse cara pregou ontem e ele pregou para valer sobre Covid 2020, 2019, Covid-19. E eu sugiro que vocês escutem essa mensagem. É 1h30 de mensagem que ele trouxe uma perspectiva completamente bíblica e um pouco nessa perspectiva de eternidade, onde ele fala, eu tô muito emocionado, chocado e sacudido por essa mensagem. Uma mensagem que ele compara as ações políticas frente ao Covid com o tempo do Império de Roma, onde os cristãos estão registrados na Escritura, sofriam as mesmas pressões, sofriam as mesmas ações políticas, falando, não pode sair sem máscara, não pode sentar do lado, não pode. E ele fala assim, esse não pode a gente já conhece, esse não pode ter alguém por trás, não pode abrir as igrejas, não pode. E aí ele fala assim, cuidado com o César vai pedir para você fazer ações que não pertencem a César. E, uau, isso foi assim fantástico. Eu tô no ponto de morrer, eu vou morrer por isso, nem que seja de Covid, que se dane o Covid. No fundo, a igreja precisa ligar o modo, você já sabe, dane-se, entendeu? A versão gospel dessa palavra é dane-se, modo dane-se. Porque se você para de viver o evangelho que você crê
para prevenir de um vírus, o teu evangelho é menor que um vírus. O teu evangelho está abaixo de um vírus. E esse texto está dizendo que, ó, atentamos não para o que se vê, o que se vê é temporal, vai passar, teu desemprego vai passar, teus filhos passando fome, que passe, vai passar. Ninguém passa fome para sempre. Assim como ninguém é milionário e rico e bacana para sempre. Não, vai passar, vai passar. Questão que nós estamos olhando demais para a nossa circunstância apertada, estamos olhando de menos para o que Deus tem de peso de glória eterna. E nós precisamos nos colocar em riscos maiores. Nós precisamos arriscar mais, precisamos sim. É tempo de não se guardar, mas por amor a Cristo perder a nossa vida. E porque perder no reino de Deus é ganhar. Beleza? Então, com vocês, senhoras e senhores, direto de Curitiba. Deixa eu até colocar aqui, ó, uma musiquinha aqui, uma trilha sonora para receber nosso filósofo mais teológico que eu conheço na face da terra, Alessandro Góes. Tinha um professor nosso, eu fiz um curso com o Alessandro de coimalogia, que é comunicação imagética cerebral. Tinha um professor nosso que chamava ele de Alexandro. O Alexandro já chegou? Eu falava, não, professor, é Alessandro. Não, é Alexandro. Então, deixa eu colocar aqui uma musiquinha para nós. Cadê a música? Minha internet está meio vagarosa hoje. Então, vamos lá. Não tem música, maestro. Então, vai aqui, ó. Seja bem-vindo. E aí, Carl, diz alguma coisa pra nós aí. Tô dizendo já, tô dizendo. Como é que tá, meu mano? Tamo aí, né, cara? Sobrevivendo os Covid? Sempre, né, mano? Cara, Combatendo os convites. Como é que foi a tua ida pra tua cidade lá? Ó, você é o primeiro cara que eu vivo falando aqui, ó, que, meu, se é pra morrer, vai morrer, e se não é pra morrer, não morre e tal. E daí as pessoas falam, você fala isso até a hora que você vê alguém aí que vai morrer de Covid. Mas se eu não me engano, teus pais, eles pegaram Covid. Tudo! Todo mundo, cara. Conta esse testemunho pra nós aí. Na verdade foi o seguinte, né, cara? O que acontece? Quando fechou tudo lá, né, meu? Tem um espaço lá, que você conhece lá, e aí mandou fechar o espaço, e dentro do espaço eu tenho lá o meu cowork, que é particular, que eu tenho minhas empresas que trabalham lá dentro, só que eu tive que fechar. É um prédio comercial, mas aí eu não mandei ninguém embora, né? Da galera que depende de mim lá, tem uma galera que recebe, depende de mim. Falei, cara, eu precisava de arrumar uma receita. E aí fui, comecei a vender álcool gel. E aí do álcool gel, da máscara, fui parar nos testes. E aí fui numa fábrica em São Paulo. E quando chego em São Paulo, cara, aí onde eu vi um negócio louco, mano. Louco. O que era louco? Os caras superfaturando tudo, umas coisas terríveis, umas coisas doidas, mano. Aí eu falei, mano, já sei o que eu vou fazer, mano. Vou viabilizar o preço desse negócio pra todo mundo. E aí já era, entrei numa confusão. E nisso eu vou pra casa da minha mãe dormir. Eu cheguei lá pra fazer um bate-volta, falei, vou ficar por aqui. Cara, quando eu chego na minha mãe, ela, nem fica aqui, todo mundo aqui pegou. A gente não quis falar nada pra você, porque se a gente sabia que você ia vir aqui, a gente tava preocupado, que todo mundo achou que ia morrer. Meu irmão fez até uma carta. Tipo, se eu morrer, cuida do meu filho e tal. Tá. Porque mora minha mãe na frente e meu irmão no fundo, com sobrinhos lá. E aí aconteceu foi o seguinte, pegou primeiro meu irmão, que ele trampava, veio pra casa, aí pegou os 3 filhos dele, mais minha cunhada, depois pegou minha mãe e meu pai. E minha mãe e meu pai é o seguinte, mais de 70, diabética, pressão alta, acima do peso. Cara, o prato era pra morrer, cara, não tinha jeito. E aí ela disse que achou que ia morrer. Foi no médico lá, o médico falou, mano, o hospital falou, não tem vaga aqui, mano, vai pra casa, deu uns remédios lá e quando abrir vaga, vocês veem aqui, não tem. E aí ela fala, só que minha mãe é do mistério, do coque, mano, assembleiana, ciclo de oração, do mistério, do reteté. Aí ela falou o seguinte, não,
Meu Deus é maior que esse bicho aí. E aí ela me contando, né? Ela fala assim, filho, eu não aguentava a dor no corpo, o corpo doendo, a febre, eu achava que eu ia morrer. Só que eu fiz um voto com Deus, falei, eu vou fazer uma campanha. Aí eu não tinha força para descer da cama, eu só rolava, caía, seu pai não conseguia nem se mexer também, eu levantava assim, segurava nos pés dele de joelho e orava o Salmo 91. E orava o Salmo 91 e tal, e no terceiro dia de campanha, filho, já era, seu pai já ficou bom, seu irmão já levantou, e já era, tá todo mundo curado lá. Uau, que loucura, mano. Loucura, Aí, cara, loucura. aí eu falo, porque pegarão em serpentes, beberão coisas venenosas e não morrerão. Isso é assim, isso é uma promessa. Questão que a gente ainda não crê. Que maior que está em nós do que o que está no mundo. Tua mãe creu. Sim, E aí esse é o sim, ponto, né, cara? Se um vírus determina os dias de existência da tua mãe, Deus é enfeite. Deus era de mentira. sim. E claro, né, a gente não tá falando que agora, ó, fique à vontade, pode ir pra praia, tranquilo, né? Só que com toda a prevenção, ó, o fato é que a gente vai pegar o vírus, mano. Tem como, né? Diz que o vírus dura 2 dias no plástico, diz que dura não sei quantos quilômetros na rua. Você tá louco. 9 dias no chão e tal, o negócio é doido, cara. É, então. Mas assim, ó, eu acho que, na verdade, cara, esse vírus, ele é de Deus, mano. Eu acho que esse vírus é de Deus, porque o que me preocupa não é o vírus. O vírus para mim, é tranquilo. O que me preocupa é que ainda algumas pessoas não entenderam o que está acontecendo. Né? O que Por você quê? acha que está acontecendo? Não, eu também não sei o que está acontecendo. Eu sei que está acontecendo uma coisa que o vírus é o de menos. O que você acha que Porque, está acontecendo? ó, então, é isso aí que eu te falei. Eu acho que o vírus é o Fale, de menos. Olha que fale loucura. suas impressões, suas Então, minhas impressões. impressões, minhas Você, impressões. É o Alessandro, seguinte. assim, ó, faz de conta que Então, não, não é minhas teoria para impressões. ninguém. Olha que loucura. É o seguinte. Primeiro, nunca teve vaga nos hospitais. Minha mãe mora na Zona Leste de São Paulo, periferia. Ela levou 6 meses para fazer um exame. Meu pai esperou 8 meses para fazer uma cirurgia. Isso é minha realidade lá. Você vai no médico, é 3, 4 meses para consulta. Então, assim, nunca teve vaga. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Aí, beleza. Tá bom, vai superfaturar, beleza. Tá bom, beleza. É isso aí. Só que é o seguinte. Aí agora, o Itaú lá doou 1 bilhão. Eu estava lendo aí umas reportagens, né? E aí, para tentar entender o que está acontecendo. E aí é o seguinte. O Brasil, ele consegue anualmente, em doações, ele consegue 2 pontos não sei quantos bi no ano. No ano, o Brasil. Para fundação, para não sei o quê, para isso, para aquilo. Por causa do Covid, em um mês, eles já bateram quase 3 bi, por causa do Covid. Hum. E aí eu fico pensando, é o seguinte, o Covid mata, é isso mesmo. Só que a fome também mata. A desigualdade social também mata. O desemprego também mata. Né? A falta de saneamento básico também mata. E onde estava esse dinheiro aí, mano? Porque os caras falam assim, não, tava porque precisou. Mas sempre precisou, velho. Sempre precisou. Sempre morreu gente de fome. Sempre morreu gente pelo tráfico, por falta de educação, de escola, de instrução. Cara, sempre precisou. Entendeu? Então eu vejo que um cenário que está mostrando algo para nós, que a gente, quando eu falo a gente, eu falo como igreja, a gente precisava ler isso. Precisava entender isso, porque a igreja é o farol da sociedade. Né? A Bíblia fala que quando não há profecia, o povo se corrompe. E a igreja é a voz profética da sociedade. E se a igreja não entende isso, eu acho que a sociedade fica aí perdida, cara. Uhum. Aí fica com medo de vírus, fica com medo de falir, fica com medo de fechar. Aí eu fico pensando o seguinte, se a gente crê que a igreja é de Deus, ponto, a igreja é de Deus, por que a gente se preocupa com ela? Será que a gente fica preocupado assim, tipo, será que o Espírito Santo
ele vai se perder aí, mano, porque ele vai pra lá e pra cá como vento. Sabe? Se o Espírito Santo fracassar, a gente não se preocupa com o Espírito Santo. A gente não se preocupa com Deus. Ai, meu Deus, e se Deus cair do céu, né, e acabar tudo? Não. A gente se preocupa com Jesus. E por que a gente se preocupa com a igreja? Tá entendendo? Tipo, cara, se a igreja é de Deus, mano, é ele que toma conta, velho. Agora, quando a igreja é minha, aí é outra história. Aí eu tenho que me preocupar. Aí eu tenho que... Agora, se é de Deus, mano, sustentar. Se é de Deus, mano, acabou, velho. Então não tem que ter essa preocupação de dormir, meu Deus, que vai ser da igreja. Não. Por quê? Porque o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a gente nunca se preocupou com eles. E a igreja revela esses três aqui na Terra. Ou a gente não crê em igreja, pronto. Se a gente crê em igreja, acabou, velho. A gente não tem que se preocupar mais com ela. A gente tem que se preocupar com a gente. Porque a gente não sabe quem a gente é. Então, o problema que eu estou vendo aqui é mais de consciência do que de circunstância. Eu estou vendo uma igreja, e quando eu digo uma igreja, eu me enquadro nisso, eu estou vendo uma igreja sem consciência de identidade, de natureza e de propósito. Porque, cara, isso aí, o vírus está aí, beleza, isso é beleza, cada ano acontece, foi a China, não foi, não interessa. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Cara, eu posso citar versículos aqui tremendos que a gente vai ficar o dia inteiro falando. Então, assim, tá, mas e agora a hora de viver isso que eu estou pregando? A hora de pôr na prática, de encarnar a mensagem que está em cima do púlpito. Né? É agora. É agora a hora de a gente viver o que a gente ministra. E eu estou vendo um monte de ministro perdido no que ministrava. Com medo. Rapaz, é o seguinte, a Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Se eu estou com medo, eu não estou no amor. E se eu não estou no amor, eu não estou em Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. Se Deus é amor, Deus é amor e o perfeito amor lança fora todo medo, então é o seguinte, se eu estou com medo, eu não estou em Deus. Ponto. Porque se eu estou em Deus, não existe medo. Só que aí eu vejo o seguinte, Cal. A gente dá aquilo que a gente tem. Se você pegar uma uva e espremer ela, você vai tirar o melhor dela, que é o suco. Você pega uma azeitona e espreme ela, você tira o que é melhor dele, que é o azeite. Você pega um crente e espreme ele, você vai tirar o que é melhor dele, que é o amor. Aí, eu tenho um exemplo que eu vou usar aqui, que é o nosso pastor e nosso amigo, que é o Arno. É o seguinte, o Arno, quando aconteceu tudo isso, ele não pensou duas vezes, ele saiu a evangelizar, saiu a ajudar pessoas, saiu a fazer, um monte de gente critica, um monte de falou, seu pastor lá. Eu falei, mano, ele nem pensou no que ele está fazendo. Por quê? Porque ele ama. E quando ele viu uma possibilidade de manifestar o amor, ele fez. Foi natural, não foi estratégia evangelística, não, foi natural. Ele viu a situação acontecendo e fez o que ele sempre fez na vida dele. O caminhão de Jesus é mais não existe agora, sair nas casas, fazer a ação de Jesus é mais não é agora que existe, entendeu? Então assim, é natural, ele não mudou quem ele é. Ele só deixou sair o que está dentro. Então, assim, foi natural, assim, não foi uma coisa... foi natural. Pô, eu estou pensando em fazer isso. Falei, é de Deus. Pronto, fez, acabou. Não quer saber se vai pegar vírus, se não vai pegar vírus, se vai morrer, se não vai morrer, se vai... Cara, por quê? Porque esse é o natural dele. Ele não tem crise de natureza. Ele não tem crise de consciência. E eu vejo agora que agora mostrou claro que esse vírus deixou, foi uma crise de natureza, consciência e propósito. A grande maioria das pessoas não sabe quem são, não tem consciência do propósito. As igrejas hoje, elas querem ser apenas útil. Mas nada mais inútil do que ser apenas útil. Essa caneca aqui, ó. Essa caneca aqui, ela é útil. Eu tô sem um martelo. Eu posso usar essa caneca para martelar. Ela está sendo útil para martelar. Eu estou sem uma pá para cavar. Eu posso usar essa caneca para cavar. Ela está sendo útil para cavar. Eu estou sem um balde para pegar água. Eu posso usar essa caneca para encher o balde. Ela está sendo útil.
Eu estou sem um medidor de farinha para fazer bolo. Eu posso usar essa caneca ela está sendo útil, só que ela não está cumprindo o propósito, porque o propósito dela não é cavar, o propósito dela é tomar café. Ela está sendo útil, mas sendo inútil para o propósito. Nada mais inútil do que ser apenas útil. E a igreja é muito útil, ela está se preocupada em ser útil. Mas não está cumprindo o propósito dela. De repente, o propósito da igreja é fechar por causa do coronavírus. E os membros crentes irem para as casas ganhar os parentes que não ganhou ainda. E aí, se for esse propósito? A gente não entendeu qual que é o propósito. Ou, de repente, o propósito é abrir o coronavírus. E todo mundo está infectado ir lá e ser curado. Só que a gente não entendeu o propósito, a gente quer ser útil. Entendeu? A gente quer utilidade. Você acha que propósito é uma coisa que cada um tem um, ou todo ser humano existe para o mesmo? Então, eu acho que ninguém tem um propósito. Fala mais sobre isso aí que É o seguinte, eu acho que essa é uma das crises. Existe isso. Isso é uma das maiores crises do ser humano no mundo inteiro. E entre os crentes, na verdade, é uma resposta que o cara morre sem ter ela, né? Então, ninguém... meu propósito. E aí, dali vem a confusão. O que você acha sobre o teu propósito? Ninguém tem propósito. Ninguém tem propósito. Ninguém tem propósito. É o seguinte, e quem me disse isso foi a Bíblia. Nós fomos chamados segundo o propósito de alguém. Ou seja, o propósito de Deus. Deus tem um propósito e nós temos uma missão no propósito dele. Então é o seguinte, a laranja não tem um propósito. A laranja tem uma missão, é dar suco. O propósito, quem inventou foi Deus, nos alimentar. Deus criou o alimento com o propósito de nos alimentar. E o alimento é uma missão, nos alimentar. Então Deus tem um propósito. E nós fazemos parte do propósito divino. Nós temos uma missão dentro do propósito divino. Jesus falava assim, eu não faço as coisas que eu quero, eu faço o que meu Pai me manda. Assim como enviaste a mim, Pai, eu envio a eles. Oh. Porque foi... então assim, Jesus veio aqui cumprir um propósito de Deus. Veio em missão. Deus, Colossenses capítulo 1, versículo 15, fala assim, está falando de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Por ele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, principado, potestade, soberano, dominania, tronos, tudo por ele e para ele foram criadas todas as coisas. Então é o seguinte, Cristo é o propósito de Deus. E Cristo, ele diz que ele é o Messias, que quer dizer o ungido, o separado, o enviado. Então, Cristo veio cumprir um propósito divino e depois nos delegou esse propósito. Então, todos nós temos uma missão, num propósito maior. Porque quando eu quero achar o meu propósito, eu já estou falando tudo, é o meu propósito. Então, vamos lá, para entender essa ideia de propósito, para você entender como vai ficar fácil. Eu vou falar para você assim, Cal, eu quero fazer uma festa. Você me ajuda, Cal? Você fala, eu ajudo. Então, você faz um favor para mim, Cal? Você tem os contatos aí? Veja quanto que fica para eu conseguir um trio elétrico e chamar aí o Racionais, que eu vou fazer a festa. Você me ajuda? Ajuda. A festa é minha, esse é meu propósito, tá bom. Aí você vai fazer o correria. Aí você chega lá, o trio elétrico, 50 mil reais, o Racionais, 70 mil, 120 mil. E você tá com milão na conta. O que você vai fazer? Vai falar, meu Deus do céu, e agora? Como que eu vou pagar isso? É isso que você vai fazer? Não. O propósito é meu, a festa é minha, você vai me ligar. Ô, Góis, é o seguinte, custa 120 mil pra gente fazer sua festa, vai querer? Cal, eu quero, pode pagar, é eu que estou fazendo. Ah, tá bom. Cal, também quero fazer um churrasco. Ó, vai gastar mais 20 mil de churrasco. Tá bom, Cal, pode pagar. Aí você fala assim, cara, mas eu vi umas piscinas de bolinha aqui, ô Góis. Essas piscinas de bolinha eu acho legal e tal, pra gente colocar lá. Você quer colocar, você põe essas piscinas de bolinha? Eu falo, põe, Cal. Ó, custa 5 mil. Eu falo, não, mas aí é problema seu. Isso não faz parte do meu propósito da festa. A piscina de bolinha não tem a ver com o meu propósito. Se você quiser colocar, pode pôr, mas eu não vou pagar. A grana que eu tenho tá certinha para a festa que eu quero. Então, se você quiser pôr sua piscina de bolinha, sem problema. Pode pôr aí na festa, beleza. Mas aí é seu, não é meu. Então é o seguinte,
Quando eu entendo que eu estou num propósito, cumprindo uma missão, acabou, velho. Quem me enviou para a missão que é responsável para me dar o recurso de cumprir ela. Então eu não preciso de poder, eu preciso de entender a vontade. Você não precisa de dinheiro para cumprir a missão que eu te delegar. Você precisa entender a vontade que eu tenho para você, que você está fazendo. Porque se você entendeu a minha vontade, quem vai mandar o recurso sou eu que estou te mandando ir lá. Muito bom. O Fantástico. problema é que a gente não entendeu ainda a vontade de Deus. E a gente quer poder para quê? Para cumprir a nossa vontade. Muito Por isso bom. que Tiago fala, pede, pede, não recebe, porque pede para gastar nos seus próprios deleites. Uhum. Pede para gastar na... Você entendeu? Então eu vejo uma crise de consciência, de propósito, de natureza. Entendeu? Porque é o seguinte, se eu tenho medo de morrer, é porque eu ainda não entendi, porque eu nasci. Porque se eu vou lá para São Paulo e morro lá, acabou minha missão. Acabou minha missão. Beleza, era isso que eu tinha que cumprir. Agora, se eu ainda não morrer, é porque eu ainda tenho mais coisa para cumprir. Porque o morrer para mim é lucro. E o viver para mim é Cristo. Acabou. Isso é a mensagem que a gente prega. Eu lá no espaço, você conhece lá, e a porta fica aberta. Aí uma vez falaram pra mim assim, cara, você tem que deixar essa porta trancada, mano. Porque vai que entra um bandido. Já entraram 2 vezes lá no prédio, que é comercial, pra roubar lá. Roubaram o andar de baixo, roubaram 3 andares de cima e não roubaram o meu 2 vezes. Não roubaram o meu andar lá. E aí os caras falam assim, se entra um ladrão aí, cara, fala, se entrou um ladrão aqui, ele entrou no lugar certo, ele vai ser salvo, cara. Ele vai ser salvo. É aqui que é o lugar que ele tem que entrar. Ele vai entrar aqui e vai conhecer a Cristo. Acabou, velho. E se ele te matar? Se ele me matar, eu cumpri a missão. De repente era para eu morrer e sair. E salvei uma bala. Não existe bala perdida. A bala que encontrou um cliente é uma bala salva. Foi salva, mano. Se eu creio que eu estou cumprindo uma missão, eu tenho que cumprir, de me preocupar só em entender qual que é essa missão. Não de poder. E aí, quando você não tem ideia da missão, você, qualquer dia, de repente, você morrer, né? Aí você fica perdido e fica... Aí você fica preocupado. Aí você fica com medo. E aí o medo quer dizer que você não está em Deus. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Quando o homem se separou de Deus, o primeiro sentimento que ele teve foi medo. Muito bom. Deus chegou no Éden e falou assim, Adão, aonde você está? Aí Adão falou, não, Deus, eu vi o coronavírus e me escondi. Eu tô com medo. Aí ele falou assim, cara, você está com medo? Eu sou o perfeito amor. O perfeito amor lança fora todo medo. Se você está com medo, você não está mais em mim. Você está na mentira. Você está procurando o seu propósito. Saiu de mim. Você saiu de mim. Por isso que ele foi procurar, né? Por isso que ele foi procurar. Por isso que ele foi procurar. E o engraçado é que é o seguinte, quem foi atrás foi Deus. Não foi o homem. Não foi o homem que pecou, aí se arrependeu, confessou, ficou 6 meses no banco, e depois Deus perdoou. Não, mano. Deus já sabia que o homem tinha errado. Deus foi atrás do homem. O homem se escondeu. Deus procurou. Adão, onde você tá, mano? Olha as 3 perguntas que Deus fez. Aonde você tá? Consciência de natureza. Onde eu existo. Ser, estar em embarque é a mesma coisa que em inglês. Aonde você é agora, Adão? Você era em mim. Então, qual que é a consciência? Você existe em mim. Você existe numa ideologia. Você existe em Deus. Aonde você existe agora? Você saiu de mim. Por você sair de mim, olha só, aonde você está, Adão? Ah, eu ouvi a sua voz te nu. Quem você está ouvindo, Adão? E aí depois ele falou, o que você fez? Então, quando eu não tenho consciência de propósito, qualquer coisa que eu escuto me leva para qualquer lugar e aí faz eu fazer o que eu tenho que fazer. Aonde você está? Quem você está ouvindo? Por isso que você faz o que você está fazendo. Foi isso que Deus falou para Adão. Adão, você era em mim, mano. Eu sou o perfeito amor, eu lanço fora o medo. Você saiu de mim? Quem que você está ouvindo para você sair de mim? Você está ouvindo noticiário? Você está ouvindo a Globo? Você está ouvindo jornal sensacionalista? Porque se você saiu de mim, você começou a ouvir essas coisas, aí você está com medo. Eu estava nu. Quem disse para você que você estava nu? Quem disse? Exatamente. Ele falou, quem disse? Quem você está ouvindo? Ele falou, Adão, aonde você é agora? Você era em mim. E a gente entende isso por quê? Porque quando Deus manda Moisés fazer uma parte do céu, ele manda fazer o tabernáculo. Ele faz lá o átrio, o lugar santo e o santo dos santos, onde ele se manifestava para Deus. Ele cria a terra, que pode ser o átrio, ele cria o Éden, que é o lugar santo, e cria o jardim no Éden, que é o santo dos santos, onde ele vinha falar com Deus. O homem existia em Deus. E por o homem existir em Deus, ele fazia o que ele tinha que fazer.
Hum. Deus colocou o homem não para ser um funcionário, mas para revelar uma natureza. É. O que eu faço? Eu chamo meus filhos para trabalhar comigo, não para que eles façam um bom serviço. Se eu quisesse um bom serviço, eu contratava um funcionário. E a minha relação com ele era de patronal. Não fez um bom serviço, eu mando embora. Eu chamo meus filhos para trabalhar comigo para eles criar uma consciência de relação. Para entender, não para ter um serviço bem feito, Uhum. mas para ter um relacionamento sadio, maduro, uma consciência de relacionamento. Se Deus quisesse um serviço bem feito, ele não precisava do ser humano, ele mandava os anjos. Se o foco de Deus fosse ganhar todo mundo para Jesus, como a gente fala, não, vamos ganhar o mundo inteiro para Jesus. Se o foco fosse ele mandava os anjos, mano. Imagina agora, do jeito que tá o poronga aí, todo mundo com medo, e pá, o céu abre. O céu fica tudo vermelho, aí abre o céu. Abre o céu. E aí sai de lá, mano, 2 anjão marombados, mano. Pá, aqueles anjão só de whey protein, mano. Marombradão. Sai puxando uma gaiola cheia de satanás dentro, de demônio. E mais uma meia dúzia de vagabundo lá dentro gritando: ai, meu Deus, socorro! Pegando fogo, mano. E aí faz uma voz no céu assim, ó: a casa caiu. Se não aceitar Jesus, já era. Imagina, mano. Meia hora ganhou Curitiba, 1 hora São Paulo, 30 minutos Rio de Janeiro. Cara, meio-dia ganhou o mundo inteiro, mano. Acabou. Só que a ideia de Deus não é ter funcionários. É ter filhos que revelam a sua natureza, o invisível, não visível. Porque quando eu não entendo o propósito, eu preciso de poder. Porque Jesus, ele abriu mão de todo o poder. Porque ele entendeu a missão que ele tinha para fazer aqui. Então ele veio aqui e mostrou que sem poder nenhum ele podia realizar o que ele tinha que fazer. Quem tinha poder era Pilatos, quem tinha poder era Roma, quem tinha poder era Anás, quem tinha poder era Caifás. Jesus não tinha poder nenhum. Mas ele mostrou que ele não precisava de poder para cumprir o propósito de Deus. Porque quando a gente não entende o propósito, a gente quer poder para quê? Para fazer a nossa vontade. Porque aí a nossa vontade é na força. E aí precisa de poder. Só numa consciência de propósito, você pode morrer. Como Cristo morreu. Pilatos falou assim: meu, você fala alguma coisa. O texto diz assim: querendo Pilatos soltar a Jesus, interrogou. E aí o texto diz lá, e Pilatos falou: cara, fala alguma coisa. Você sabe que eu tenho poder para te soltar e para te matar? Eu tenho poder. Aí Jesus levanta e fala assim: nenhum poder você teria se do céu não for lhe dado. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Só quem entende o propósito morre assim, cara. Senão, Jesus fala: pai, manda os anjos, manda aí os anjos para descer aqui, para matar. Não, cara. O fato que essa religião sem amor, o cristianismo sem amor se chama religião. Religião é cristianismo sem amor. É quase igual, só muda tudo. Né? Só muda. É igualzinho, só que muda tudo. E é interessante isso, porque existe hoje um cristianismo sem amor. Por isso que ele é cheio de medo, por isso que ele é egoísta, por isso que é um cristianismo da prosperidade. É cristianismo, vem travestido de cristianismo, mas é sem amor. E é interessante tudo isso, porque quando a gente entende essa consciência do propósito, morrer do vírus é virtude. Né? Sim! O vírus, ele convergiu, ele serviu. Paulo antes dele falar combater, morrer é lucro, viver é Cristo, antes disso ele tinha uma consciência de combater o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele não queria morrer sendo lucro porque o mundo era mau. Era porque ele tinha um senso de dever cumprido com o mundo. Né? Hoje as pessoas elas querem se safar do mundo. Não, morrer é lucro, morrer é lucro. Olha esse mundo aí. O cara não entendeu nada, mano. Não entendeu nada. Esse mundo é maravilhoso. Esse mundo é tão maravilhoso que Deus tanto amou que deu seu filho. Mas, cara, deixa eu ir pra frente aqui. Hoje é um dia especial porque tem muita gente que te ouviu, mas não te conhece. E a minha pergunta é: como é que Jesus entrou na tua história, mano? Você é um cara improvável. Você é uma... Você é o milagre incorporado. Você é um milagre embodied,
em inglês fala, você é um milagre encarnado. Como é que Jesus entrou na tua história e mudou a tua sorte? Conta um pouco desse começo lá atrás. Hoje você é um cara que vive para Jesus. No meio disso você vende máscara, vende álcool em gel, vende seguro, já foi pastor de igreja, já foi diretor de seminário teológico, já foi um monte de coisa. Mas uma coisa que você nunca parou de ser é um arauto de Deus. Você é um dos caras que mais influenciou o meu modelo mental. Você é um cara que conseguiu fazer eu enxergar a religião dentro de mim várias vezes. Colocou um espelho na minha frente. E você é um cara que você sabe que Deus ele te colocou sementes e talvez você não é uma terra que vê uma plantação, mas você é um saco das sementes que você enxerga uma floresta naquilo que você carrega. E você só vai semeando. Você vai colocando isso na vida de alguns homens de Deus que têm um campo grande, que são vistos, que são ouvidos. E a tua mensagem da tua boca já chegou em muitos ouvidos através desses homens. E você é isso na minha vida. Né? Existem parágrafos que eu prego, que eu falo, que eu ensino, que são 100% vindo de você. Questão que isso veio do Espírito, isso veio de Jesus. Por isso a gente não precisa sempre falar, o fulano fala isso, fulano fala isso, fulano fala isso. Chega uma hora que as pessoas vão falar, cara, traz fulano para falar pra gente então. Mas você é um fusível no reino de Deus. É assim que eu te vejo. Né? Um fusível ele tem poder de parar um movimento inteiro. Ou um fusível tem poder de pôr... um carro sem fusível ele não serve para mais nada. Sem fusível, uma pessoa dentro de um carro ele passa frio quando tiver muito frio durante a madrugada. Que é o fusível que faz o carro funcionar, faz o aquecedor ficar ligado, faz o motor engatar a marcha. É um fusível que faz a gasolina ter sentido dentro de um carro. Né? Não adianta ter a gasolina se o carro está desligado. E você hoje é um fusível. Poucas pessoas te conhecem, poucas pessoas te veem, mas você movimenta o reino de Deus como você nem percebe. Talvez você nem tenha consciência da dimensão do quanto você movimenta o reino de Deus. E essa é meu fascínio quando eu falo do Alessandro. Você é improvável de Deus. Tua maneira de ser, tua maneira de pensar, tua maneira de falar. Só que eu queria que você contasse um pouco como foi esse começo, onde que Jesus entrou na história. Cara, isso aí é um resumão básico, né? Porque mesmo do resumo fica longo. Mas resumindo, eu não nasci no lar cristão e sempre fui uma pessoa que nunca aceitei respostas que não entendesse. Desde criança eu nunca aceitei. É porque assim, nunca. Desde criança. E então, isso eu fui expulso de 3 colégios, me envolvi com droga, por esse meu temperamento, esse meu jeito e tal. E numa fase da minha vida que eu perdi tudo, cheguei no fundo do poço, assim, totalmente viciado. Eu um dia entrei no... Não acreditava em nada, não acreditava em nada. Eu sempre tive o seguinte entendimento. Deus não existe, diabo não existe, bagulho não existe. O que existe é o poder da mente. Sempre eu tive esse entendimento. O que existe é o poder da mente, né? E sempre gostei muito de ler, de estudar e tal, e isso era para mim fato. Só que um dia me enfiei nas drogas ao ponto de esperar o pessoal jogar bituca de cigarro assim para fumar. Ficava no fundo da estação de trem roubando boné, roubando relógio para trocar por droga. Cheguei nesse nível, morando de favor, sem nada, sem nada. E aí desce um menino que estudou comigo, que eu dava tapa na cara dele, roubava lanche, que era o bobão da turma. Desce com uma mochila nas costas e ele me encontra lá, no fundo da estação de trem, e falei, aí, Góes, o que você está fazendo aí? A resposta certa, estou aqui para te roubar. Só que naquele momento eu enrolei e falei, e você? Ele falou, não, eu virei engenheiro da CPTM, que é a companhia de trem e tal. E você, está fazendo o quê? Cara, essa frase. E você, está fazendo o quê? Me veio o seguinte pensamento, quem eu sou, mano? Quem eu sou? Eu que era o malandro, ele que pagava lanche para mim, eu que era o cara, hoje um nóia, viciado, no fundo da estação de trem, morando de favor, com um filho que eu não conhecia, sem grana. Tipo, eu falei, quem eu sou, velho? Cara, eu não sou ninguém, mano. Eu não sou ninguém. E aí saí com isso na cabeça. Cara, quem eu sou, mano? Quem eu sou? Cheguei na casa da minha mãe, entrei no banheiro, dobrei meu joelho, liguei o chuveiro e falei, Deus, se você existe, muda a minha vida. Foi essa oração que eu fiz. Deus, se você existe, muda a minha vida. Essa oração que eu fiz. Saí de lá, o oficial de justiça na porta da minha casa,
a Tabata, que é minha esposa, eu tinha largado ela grávida de 3 meses, sumi, nunca mais voltei. Ela tinha colocado eu para pagar a pensão, né? Já fazia 2 anos, eu não conhecia meu filho com 2 anos de idade. E aí fui ver ela na frente do juiz. Quando eu cheguei lá na frente do juiz, a Tabata, linda como sempre, mas maravilhosa. E eu ali olhei e falei, mano, e ela... Aí o juiz falou, ó, você vai ter que ver seu filho todo sábado. E ela trazia para mim. E eu, pô, apaixonado, falei, Tabata, vamos voltar. Ela falou, não, eu virei crente. Você não gosta de igreja? Eu falei, não, de igreja eu não gosto. Igreja não, odeio. Eu sempre gostei muito de escrever. Com 8 anos de idade, eu escrevi uma redação que foi para a Bienal do Livro. Eu sempre escrevia sobre religião e política, e sistema. Eu sempre escrevia isso, sempre, desde criança. Religião e sistema. E aí, resumindo a história, eu estava sem muita opção. A Tabata se converteu sozinha, ela era espírita, e quando ela passou tudo isso comigo, porque ela sofreu demais, a gente casou no meu casamento, foi uma loucura. Na lua de mel eu levei 4 meninas, 3 amigos e um monte de droga, na minha lua de mel com ela. Cara, minha festa de casamento, um monte de droga rolando, assim, tadinho. E ela era envolvida com isso. Conheceu no dia do casamento a máscara que eu usava. E aí é o seguinte, eu falei, então eu vou, mano, já que é o seguinte, já que eu já fiz tanta coisa errada, eu vou levar esse negócio a sério. E fui com ela para a igreja. E aí, qual que era a minha preocupação? Alguém me vê lá dentro. Então eu sentava só no primeiro banco. Mas ninguém me vê lá dentro. Sentava só no primeiro banco. E aí eu fui 1 ano e meio para a igreja usando droga. Aí eu queria parar agora, só que eu não conseguia. Por mais de 2 anos eu cheirava todo dia, me drogava todos os dias. E assim eu não consegui. Aí eu queria parar agora, eu não conseguia. E aí, só que eu chegava lá, dobrava o joelho e falava assim, mano, é o seguinte, desse 1 ano e meio não lembro de nenhuma palavra, só de uma. Uma vez o pastor falou assim, ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Cara, isso entrou como uma flecha no meu coração. Pá! Entrou como uma flecha. E aí, eu chegava... O dia que eu mais me drogava era os dias de culto, que era quarta, sábado e domingo. Eram os dias que eu sempre ia pro culto louco, drogado. Cansei de usar droga no banheiro da igreja. E aí eu chegava, dobrava o joelho e falava, mano, é o seguinte, o maluco lá falou que você alivia aí, porque eu não aguento mais essa vida. Não consigo parar, não aguento mais. Essa é a minha oração. Eu fui batizado usando droga, eu tomava ceia usando droga, eu fui para grupos usando droga, e não contava para ninguém, porque agora eu queria parar e não contava para ninguém. E aí é o seguinte, teve um dia que quando fala a data lá tal. Aí eu pensei assim, falei, caramba, mano, 1 semana que eu não uso nada. Quando eu vi a data lá. Não, fazia um mês que eu não usava nada. Passou 1 mês assim sem usar nada, eu nem percebi que fazia 1 mês que eu não usava nada. Cara, me veio uma alegria tão grande que eu gritei, eu te amo, Jesus! Cara, e toda vez que eu tô num culto, que eu sei de onde eu saí, eu grito, eu não consigo ficar calado. Eu sei de onde eu saí, eu sei quem eu era e quem ele fez, o que foi feito comigo. E aí, beleza. E aí, resumindo a história, com 1 ano e meio, Deus começou a me usar muito rápido. E aí, eu fui falar com o pastor algumas coisas que Deus tinha me direcionado, e o pastor, que era amigo meu, que frequentava a minha casa, frequentava a casa dele, não entendeu. Perguntou, quem te contou essas coisas? Eu falei, Deus. Ele falou, mentira, Deus não fala com um viciado que nem você. E aí, fui expulso da primeira igreja, chamado de satanista, de papapá. E quando eu fui expulso da primeira igreja, eu fiquei muito triste. Porque eu não entendi por que eu fui expulso. Porque o negócio tinha mudado a minha vida. Uhum. Literalmente. É mais ou menos assim. Eu gosto de usar esse exemplo, a Tabata não gosta, mas ela não tá aqui, eu vou usar. É o seguinte, vamos supor que eu cagava nas calças. Andava cagado, pá, tudo cagado, fedido, cheio de mosquitinho. Pá. Cara, meu relacionamento social ia ser terrível. Imagina, eu chegar na casa de alguém, ninguém me convidava pra casa dele, ou na rua, cara, todo cagado. E aí conheço você, mano. Aí você chega pra mim e fala, não, cara, você precisa cagar nas calças não, vem aqui. Me apresenta o vaso sanitário, papel higiênico, pá, mudou minha vida, mano. Me reentreguei à sociedade, cara, mudou literalmente a minha vida. Acabou, mano, mudou. Aí, um belo dia eu vou na sua casa, chego lá, mó cheirão, você todo cagado. Falou, mano, você me ensinou algo que mudou a minha vida e você não tá fazendo, velho? Pronto, foi isso que aconteceu. Eu só cobrei aquilo que eu apliquei e funcionou. Só isso.
E aí fui expulso. E aí quando eu fui expulso, eu fiquei muito triste. Muito triste. Porque eu sempre fui muito intenso em tudo que eu fiz. Eu nunca fui aquele cara de ser frio. Ou eu sou quente, morno, nunca fui morno. Ou eu sou quente, ou eu sou frio. Ou eu sou seu amigo, ou eu não sou. Acabou. Não tem essa. Eu não vou te bajular, não vou te. Não, não, não. Ou eu sou, tamo junto ou não tamo. Acabou, já era. E aí é o seguinte. Eu não entendi, mano. Eu não entendi aquilo. Porque, cara, mudou a minha vida, velho. Mudou assim. Eu fui expulso, chamado de satanista, injustiçado. Foi uma coisa de louco, cara. E aí foi de Deus que o primeiro livro que eu li da Bíblia, quando me converti, foi 1 Reis e 2 Reis, 1 Samuel e 2 Samuel. Foi os primeiros livros que eu li da Bíblia. Não sei porquê. Hoje eu entendo. Foi o Espírito Santo. Porque aí eu fiquei fascinado pela história de Davi e Saul. Então, eu saí calado, porque mais de 70% depois que eu entrei na igreja tinha se convertido, dos meus familiares, amigos. Minha sogra, 40 anos, espírita, se converteu. Minha cunhada, primos, tio, cara, vizinho, uma galera, porque conheciam minha história. E um monte de se converteu. Então, se eu abrisse a boca no que estava acontecendo, eu acabava com tudo. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, vou acabar com ele. Ele gosta de palavra, eu vou acabar na palavra. Fiquei naquelas folhas de almaço, escrevi os 4 lados da folha de almaço, com base bíblica, para contar tudo que estava acontecendo. Cheguei na porta, o Espírito Santo falou, você não vai falar nada, mano. Eu dobrei aquela folhinha, pus no bolso e fiquei calado, mano. Ele começou a reunião, ó, Alessandro, igreja, procurou eu para falar mal de vocês. Apavorou, jogou a igreja contra a gente, falou que eu era satanista infiltrado e expulsou a gente. Minha mãe chorava, falava, meu Deus do céu, meu filho era um drogado e agora um satanista. Antes fosse drogado, Senhor. E eu tive que ficar calado. Amigos meus que eu esperava fumar crack no mato para levar para a igreja, viraram a costa para mim, viraram a cara para mim. Primo, cunhado. Cara, foi uma loucura. E eu saí calado, quieto. E fiquei muito triste, mas muito, muito, muito. Eu estava dentro do carro, assim, muito triste, muito chateado, porque eu não entendi aquilo. Eu falei, mano, o que está acontecendo, velho? O negócio mudou a minha vida e eu tô sendo expulso, tô sendo caluniado por um negócio que é verdadeiro. E nessa minha angústia, uma luz acendeu muito forte dentro do meu carro. Acendeu uma luz muito forte. Eu abaixei a cabeça no volante assim e falei, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. É só isso que eu pensava, eu vou morrer. A luz era tão forte que meu olho ardia. E aí uma voz falou comigo. E falou assim, Alessandro, eu te chamei para revolucionar o evangelho. E aí foi uma experiência louca que eu tive ali. Assim, uma experiência, eu vi o meu nascimento, eu vi tudo. Foi uma coisa louca. Louca, louca, louca. E aí saí dali, comecei a orar na casa de uma irmã. E em 3 meses tinha 180 pessoas. Até hoje existe essa igreja lá, porque um pastor aqui de Curitiba começou a me pastorear. Eu falei, ó, você precisa mandar um pastor aqui, cara. Porque eu não sei o que fazer. E Deus me dava número de telefone, eu ligava para as pessoas iam lá, cara. Eu olhei, a mulher estava com uma perna de trombose desse tamanho. Eu olhei assim, a perna fez só, murchou. O menino todo atrofiado de paralisia infantil, Deus curou. Cara, coisa de louco, milagres violentos. E aí, beleza. Aí eu vim para Curitiba. A igreja está lá até hoje. Eu vim para Curitiba. Propósito de trabalhar. Uma proposta para ficar milionário, né? E aí, nisso, deu tudo errado. Eu fui ajudar esse pastor lá, nessa igreja. E, cara, resumindo a história, 6 meses lá, Deus me usa para falar com ele de novo. Mesma história, mano. Ele faz uma reunião e fala que eu me levantei para tomar a igreja dele e tal. Me proibiu. Na época, contexto bem louco. Resumindo, de novo, eu estou sendo expulso por só cobrar aquilo que eu... Só que eu tinha 2 anos e meio de convertido. Não tinha sabedoria. Hoje, jamais, talvez eu passaria por tudo isso. Mas foi bom que eu aprendi. Tenho tudo como aprendizagem. Então, fui expulso de novo de outra igreja. Cara, aí eu me revoltei, mano. Falei, não, mano. Falei, não, cara. Aí eu não acredito num negócio desse, cara. Eu que era malandro, eu que enrolava os outros, eu que enganava. Agora eu tô caindo no conto do vigário, mano. Caí nesse continho aí de evangelho, de igreja. Não, mano. Não. Agora não. Aí não. Aí tá me tirando. Aí tinha um piloto de avião, comandante Braga. Tá em Manaus hoje, morando. Ele era viciado em cocaína. E aí eu trouxe ele para Jesus e ele se converteu. E aí eu liguei para ele e falei, Braga, onde tem uma cocaína boa? Ele falou, Itajaí. Eu falei, tem encomenda 50 gramas lá.
Nisso, eu vendendo seguro, Deus já me abençoou, abri uma corretora, o negócio já estava andando bem. E aí, eu falei, só vou passar num cliente. Liguei para uma cliente minha, ó, dona fulana, tem umas parcelinhas abertas aí, precisa pagar em dinheiro vivo, senão você contou uma mentira. Passei lá. Quando eu passei, ela mandou entrar, eu entrei e começou a me dar aquela angústia, aquela angústia, aquela angústia, aquela angústia. Ela vindo com o dinheiro, eu falei, não, dona fulana, tá tudo certo. Eu me enganei. Tem certeza? Eu falei, tenho. Ai, Alessandro, você é um anjo, tal, tal. E aí eu saí assim, angustiado, atordoado. Falei, Braga, é o seguinte, mano, cancela o negócio lá, mano. Eu não aguento mais esse negócio. Ele falou, não, mano, você tá louco, meu? Isso aqui não é fritar coxinha, não. Pastel que você comer de cancela. Aí brigou, ele saiu brigando comigo, eu entrei no carro, deixei ele falando e saí andando. Atordoado, assim, atordoado. Saí andando, dirigindo, atordoado, angustiado. E aí o Espírito Santo senta no banco do passageiro, assim, e fala comigo assim, Alessandro, eu sou real na sua vida. Eu não tenho nada a ver com isso aí, mano. Eu não tenho nada a ver com esses pastores, eu não tenho nada a ver com essa igreja, eu não tenho nada a ver com isso. Eu te tirei das drogas, eu restaurei a sua família, eu te dei a empresa, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou real na sua vida. Aí liguei pra Tabata, falei, Tabata, é o seguinte, vamos pra igreja, mas não quero, vamos se envolver mais em nada, não quero saber mais de nada, e não sei o quê, pá, 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 beleza. E aí, fui pra igreja de novo, entrei numa denominação aí grande, pá, e tal, Assembleia de Deus, fui pra Assembleia, falou, você tá no último banco, tal, tal. Resumindo, virei pregador, pregando ciclo de oração, pregando em congresso, prego. Quando eu vi, tô no meio dos pregadores, famosos, pá, Gideão e não sei o quê. Cara, podridão, mano. Sexo, drogas e rock and roll, literalmente. Pastor saindo com cantora famosa de CD gravado, pastor de renome comendo prostituta de luxo depois de congresso, cara, os caras cheirando cocaína, coisa de louco, mano. Eu olhei aquilo, eu falei, mano, o que é isso? Que mundo é esse? Aí a última fui pregar numa igreja top, grande, acabei de pregar lá, no evento, e tinha duas moças sentadas com decote e tal, e aí, jantando numa churrascaria, o pastor falou assim, rapaz, você tá bom de ovelha, hein, mano? Aí o cara fala assim, eu comendo. Rapaz, acredita que fulano não queria comer minhas ovelhinhas? Cara, quando o cara falou isso, eu falei, mano, eu não acredito que eu tô ouvindo um negócio desse. Fulano era cara top, cara aí que se eu falar todo mundo conhece, cara de dinossauro aí, de renome, de Gedeão, cara fera. E eu comendo assim, falei, mano, eu não tô ouvindo isso. Não, mas fulano tá comendo demais, rapaz, tá comendo mais que Lima Nova. Cara, 2 pastores de igreja. Falei, mano, eu larguei o garfo e a faca, saí chorando do restaurante, falei, mano, não prego mais. Falei, não prego mais. Não é isso que mudou minha vida. E aí saí, resumindo, aí me enfiei na igreja, tal, resumindo toda a história, eu fui convidado a se retirar de novo da terceira igreja, e aí eu falei, cara, esse negócio de igreja não é de Deus. Não é de Deus. Só que é o seguinte, existe um porém. As experiências que eu tive com Deus, assim, é incontestável, cara. Eu não preciso mais que ninguém me prove mais nada. Por isso que eu não escuto pregador, eu não leio livro gospel, nada disso. O que eu faço? Eu só estudo quem não acredita no que eu creio. Por isso que eu estudei 90% dos filósofos ateus conhecidos e mais uma meia dúzia dos não conhecidos. Porque eu falei assim, eu preciso entender porque esses caras não creem no que eu creio. Porque o que eu creio é real. Porque eu não preciso mais que ninguém me prove nada. Entendeu? Então eu não escuto nenhum pregador, não é arrogância da minha parte, não é orgulho. Não. Quando eu falo não escuto, lógico que eu escuto mensagem. Mas assim, eu não me embalizo por ninguém. Eu não preciso que ninguém me prove o evangelho. E eu não entendo nada do evangelho, nem quero entender. Porque é o seguinte, isso é real. É a minha história, eu vivi isso. Todas as minhas mensagens é do que eu vivo. Não é do que eu li, do que e você me conhece. Você me conhece, a gente se conhece muito bem. Então é o seguinte, eu não preciso ser provado nada. Então eu preciso entender porque as pessoas que não creem no que eu creio, não creem. E aí nisso que eu entendi que 99% dos ateus não estão falando de Deus. Estão falando da religiosidade, da religião. E aí é o seguinte, nesse contexto eu falei assim, então eu já sei o que eu vou fazer. Porque estava muito forte o chamar de Deus na minha vida no quesito de mudar isso. Mas eu entendi, falei, não é pregando. Eu vou estudar para dar aula para pastores. Eu vou estudar para formar uma geração de pastores. E aí foi aonde eu já tinha um bacharel em teologia, aí eu fiz uma pós-graduação em filosofia, pós-graduação em antropologia, pós-graduação em ciência da religião, mestrado em bibliologia, e fui estudando. Meu foco nunca foi títulos, diploma, nenhum. Né? Fui estudando. Aí foi aí onde eu fui ser diretor do seminário, e aí acabou. E aí
fui diretor de uma faculdade, e aí já era. E aí as coisas foram acontecendo, ao ponto de agora abrir um espaço cultural. E o que eu ensino lá? Bíblia. Bíblia o tempo todo. Você me conhece e eu começo a falar quando acabou a Bíblia, mano. Não tem outra história. E aí é o seguinte, aí por isso que eu te falo essas minhas convicções que eu tenho. É da minha vida. O pessoal fala assim, ah, você é comunista. Você... Não sou, velho. Eu, primeiro, não gosto de política, não entendo nada disso. A posição que eu tenho é a posição da minha vida. Porque eu saí de uma casa, minha mãe, eu cresci ouvindo minha mãe falar assim, ai, que vontade de comer uma pizza. Primeira vez que eu comi no restaurante com meus pais foi com 20 anos que eu paguei. Entendeu? É assim, eu nasci numa família muito pobre, Zona Leste de São Paulo, periferia. Né? E é o seguinte, então eu entendo uma realidade que eu não posso cobrar de você. Então vamos fazer um exemplo aqui, falar de política. Você é direita, eu sou esquerda, vamos falar isso aqui. E não tem problema nenhum nisso. Porque tem que ter, olha aqui, ó, isso aqui é uma mão esquerda, isso aqui é uma mão direita. Se eu tiver só a mão esquerda, o corpo não funciona direito. Esse corpo vai ser defeituoso. Se eu tiver só uma mão direita, o corpo não funciona direito. Esse corpo vai ser defeituoso. Para um bom funcionamento do corpo, precisa das duas mãos. Então é o seguinte, você nunca vai entender a realidade de uma periferia de São Paulo. Por mais que você se compadeça. É impossível você entender lá. Eu nunca vou entender a sua realidade daqui de Curitiba. Por mais que eu me compadeça. Eu nunca vou entender. Porque é a sua realidade. Empatia não é eu me colocar no lugar do outro. Por quê? Porque você querendo se colocar no meu lugar vai ser o Cal querendo se colocar no meu lugar. Isso não é empatia. Não Empatia, funciona. não. Empatia é eu saber que o outro é outro. Não é eu querer me colocar no seu lugar. Mas eu entender quem é o Cal. Eu não posso cobrar de você aquilo que você não viveu comigo. Acabou, velho. Então, eu sou o góis maloqueiro favelado Zona Leste, você é o Cal, o playboy de Curitiba, bonito. Acabou. E nós se completamos. Eu aprendo com você coisas que eu jamais entendi. Vindo comigo coisas que você jamais aprenderia vindo de Curitiba. E assim é o reino de Deus. Isso é justo. Isso é justiça. O que é justiça? Uma harmonia na diferença. Jesus não pegou todo mundo uniforme. Olha os discípulos. Um ladrão, um ignorante, um boiola, um não sei o quê. Cara, de tudo que era jeito. Variedades. Não tinha um padrão. Não tinha um padrão. Então eu não vejo... Eu não estou dizendo isso que nós somos. Eu não sou comunista, nem de direita nem de esquerda. Não tenho isso aí. A gente tá com 10 segundos aqui, vai cair a live. Eu já volto aqui, já deu 1 hora. A gente volta pro segundo bloco com você aqui, tá bom? Então, certo. segura aí, que a gente já volta.